Bem-vindo ao podcast da Ginecologia Natural, uma nova visão sobre a saúde da mulher com autonomia, libertação, autoconhecimento e empoderamento. Eu sou Bel Said, médica ginecologista. Eu vou falar agora sobre um tema bastante interessante, que é o título do livro que eu escrevi, que é Ginecologia sem hormônios. É importante começar falando que não existe ginecologia sem hormônios, né? A ginecologia em si fala sobre hormônios, que são os hormônios do corpo feminino, né? No caso, eu estou me referindo ao uso de hormônios artificiais, né? É possível uma ginecologia sem o uso de hormônios artificiais? Essa é o grande debate aqui desse paradigma do uso de hormônios artificiais na ginecologia. Como vocês sabem, eu sou médica ginecologista, eu me formei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro no ano de 2005 como médica, e entre 2005 e 2008 eu me especializei em ginecologia e obstetrícia. Então, nós passamos 3 anos na residência médica, que é a especialização, né? E estudei muito sobre o corpo feminino, sobre o sistema reprodutor feminino, e saí de lá com o meu diploma de especialista no corpo feminino, especialista no sistema reprodutor feminino. Saí de lá sabendo fazer muitas coisas, muitas cirurgias, conhecendo sobre muitas doenças. Não desmereço de forma alguma o meu estudo, todo o conhecimento que eu adquiri lá. Mas se tem uma coisa que a gente aprende nesse período, é a prescrever hormônio. A gente estuda hormônio para tudo. Ginecologista sabe bem prescrever hormônio. Sabe qual hormônio é bom para a mulher que menstrua muito? Qual hormônio é bom para a mulher que menstrua pouco? Qual hormônio é bom para a mulher hipertensa? Qual hormônio é bom para a mulher diabética? Qual hormônio é bom para a mulher obesa? Qual hormônio é bom para tudo quanto é coisa? Ele é praticamente um especialista em hormônios, né? A gente prescreve pílula para tudo. Eu só fui me dar conta disso muito tempo depois, né? Porque enquanto eu estava lá estudando aquilo, eu aprendi a ginecologia como eu posso dizer para você que todos os ginecologistas aprendem. Então, quando você vai no seu médico, na sua médica, e você observa isso nele, é porque é assim que a gente aprende. É assim que todos nós aprendemos. Não aprendemos a fazer de outra forma, por isso não fazemos de outra forma, né? A maioria não aprende a fazer de outra forma. Por quê? Porque não sabe, né? Então, a mulher menstrua demais, a mulher menstrua de menos, a mulher tem endometriose, a mulher tem cólica menstrual, a mulher tem irregularidade menstrual, a mulher tem cisto de ovário, a mulher tem espinha, a mulher tem TPM, tudo. Para tudo se prescreve hormônio artificial, pílula anticoncepcional. Então, de uma forma geral, se lida com o ciclo menstrual não se lidando com ele. O ciclo menstrual está perturbando, o ciclo menstrual está enchendo o saco, o ciclo menstrual está causando problema, saca ele fora. Como eu já falei, né, em outros podcasts aqui, a pílula anticoncepcional, os hormônios artificiais de uma forma geral, nada mais fazem do que eliminar o ciclo menstrual. A pílula anticoncepcional faz com que a mulher não tenha mais ciclo menstrual. Então, silencia aquele problema. E muitas vezes, aquele problema não é silenciado. Então, por exemplo, a mulher tem um mioma que sangra demais. O que o médico oferece? Hormônio, para que controle aquele sangramento. Não funciona às vezes. Mesmo tomando hormônio, ela continua sangrando muito. O que ele faz? Troca o hormônio. Não funciona. O que ele faz? Passa o mais forte. Não funciona. O que ele vai sugerir? Arranca o útero fora. Para que útero? Já teve filho?
tem necessidade, já tem 40 anos, tira esse útero. Não se vê a função para aquilo, né? Não se compreende. Então, o que acontece na prática é que os ginecologistas, que são reconhecidos como especialistas no corpo feminino, no sistema reprodutor feminino, nos ciclos femininos, a verdade é que eles não entendem profundamente sobre o que é o ciclo feminino, sobre como ele se dá de uma forma mais ampla no corpo e na mulher como um todo. E por isso, quando ele começa a parecer problemático, ele também não sabe lidar. Ele compreende o estrogênio para cima, a progesterona para baixo, o outro hormônio aqui, eu não sei o que, só. Não muito além disso, né? E a primeira coisa que é importante, né, a gente está lembrando, é que a menstruação é uma função fisiológica da mulher. Assim como dormir, comer, transar. Eu costumo brincar que é como uma pessoa que vai no médico porque está com problema intestinal, está com questão intestinal, ou porque não consegue fazer cocô, ou porque está com diarreia crônica, e aí o médico fala, seu intestino está dando problema, seu intestino, poxa, que saco esse intestino, né? Atrapalha tanto a nossa vida, o intestino problemático, né? Vamos fazer o seguinte, toma esse comprimido aqui e aí nunca mais você vai fazer cocô. Olha que maravilha. Aí você vai olhar para a cara dele e vai falar, não, médico, você é louco? É lógico que não. Eu quero fazer cocô todo dia na minha vida. Por quê? Porque não faz sentido. Você para pensar e fala, não é possível, isso não pode ser uma boa ideia. Não existem estudos que falem sobre as consequências a longo prazo da supressão do ciclo menstrual. Só com mulheres se faz um absurdo desses. Só com mulheres você retira uma função fisiológica básica e acha que isso é uma coisa razoável, né? Por isso que eu insisto em dizer que eu vejo isso como uma coisa misógina, como uma coisa que é um apagamento de mulheres. E o principal, a maior gravidade de tudo é isso ser imposto, isso não ser uma opção, isso não ser sequer uma opção, isso ser colocado como uma imposição, né? A mulher que recusa o tratamento hormonal, dependendo da questão que ela tiver, o médico vai dizer para ela que não, ela tem que fazer, ela não tem outra opção. E por que ele fala isso? Porque, na verdade, ele desconhece, né? Aí é que está a grande questão. Algumas pessoas têm uma fantasia de que os médicos recebem dinheiro, sei lá quantos reais a cada prescrição de remédio, de determinado remédio que eles fazem. Não, isso não acontece, pelo menos até onde eu sei, né? Nunca recebi dinheiro, nunca me ofereceram nada disso. Não é isso que acontece. Na verdade, a estratégia da indústria farmacêutica é uma estratégia muito mais inteligente. A gente, os médicos, né, recebem uma lavagem cerebral desde a faculdade dessa indústria poderosa que é a indústria farmacêutica, assim como a indústria dos alimentos, assim como a indústria dos planos de saúde, né? Que faz com que a gente receba uma enxurrada de informações acerca de remédios e que gira em torno dessa visão equivocada da doença, né? Que não é a visão exatamente da saúde, que visa a saúde, né? A quem interessam pessoas saudáveis? Pessoas saudáveis não dão lucro, né? Então, a manutenção da ideia da doença, ela é interessante para essas indústrias. É interessante para essas indústrias que as pessoas não olhem para outras questões, não olhem para como elas se alimentam, não olham para como elas vivem, não olham para absurdos que a própria sociedade impõe a elas e que faz com que elas tenham uma vida tóxica que as adoecem. Então, essa lavagem cerebral faz com que os médicos continuem prescrevendo remédios sem eles mesmos questionarem o que eles estão fazendo e seguirem impondo aos pacientes essa forma engessada de enxergarem e de tratarem a sua saúde, né? E a principal coisa que eu falo que a ginecologia natural vem trazer
nesse sentido de libertação, é afirmar para as mulheres que sim, existem opções. Essa é a principal mensagem desse podcast. É possível uma ginecologia sem hormônios artificiais. E aí existem diversos caminhos possíveis. Esses caminhos vão envolver um olhar abrangente, né? Se você vai buscar simplesmente a ideia alopática de ingerir uma pílula, ingerir um comprimido e seguir vivendo da mesma maneira que você vivia, sem olhar para nada, não vai funcionar. Essa opção ao uso da pílula para tratar do seu útero, para tratar do seu cisto, para tratar de qualquer questão do seu ciclo menstrual, ela vai envolver sim você se olhar de uma forma mais abrangente. E você está disposta a se mexer, a mexer em coisas, a entender o que está acontecendo, né? Se o ciclo menstrual está apresentando problemas, nós devemos buscar um meio de corrigi-lo, um meio de equilibrá-lo, né? O anticoncepcional, ele só mascara o sintoma. Como, já disse e repito, como o método contraceptivo, ele é eficaz. Não estou nem dizendo que ele é bom. Eu acho ele uma porcaria. Mas ele é eficaz. Se você tomar direitinho todo dia na mesma hora, a sua chance de gravidez é muito baixa. Agora, enquanto remédio, enquanto tratamento, ele não trata nada, ele mascara alguns sintomas. Por exemplo, a mulher que tem SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, um dos sintomas da SOP é não menstruar todos os meses. Com o uso da pílula anticoncepcional, ela vai de forma falsa, fake, ter o sangramento menstrual todo mês. Isso é tratar alguma coisa? Não. Mas ela vai se sentir bem ali, iludida de que ela está tendo sangramento mensal, certo? Vai melhorar a acne dela, então ela vai ficar feliz com aquilo. Mas assim, só mascara e, na maioria das vezes, se vocês querem saber, piora a longo prazo as questões. É isso que eu vejo na prática. Eu recebo muitas mulheres que por um tempo se, entre aspas, trataram com a pílula, acharam que estavam lindo, estava abafando, e daqui a pouco, obviamente, aquilo vem muito pior, né? Porque desequilibra, né? A ingestão de hormônio sintético vai tender a piorar, desequilibrar ainda mais um sistema que já está fragilizado, né? Ninguém fala com aquela mulher sobre o que ela come, sobre a alimentação, né? Sobre a capacidade do corpo de se autorregular, sobre o nível de estresse, sobre se ela está descansando, sobre se ela está fazendo coisas que a dão prazer, sobre a relação dela com aquele processo de adoecimento, o que causou aquilo, né? E diversos outros caminhos que são possíveis, se ela deseja outros caminhos, se outros caminhos têm mais significado para ela, né? A ginecologia natural, ela é um caminho. Eu também não vou dizer que ela seja o único, não é o único, mas é um caminho muito positivo nesse sentido de respeitar a individualidade da mulher, de respeitar o poder de escolha da mulher. A gente trabalha com decisões compartilhadas, com decisões conscientes, com decisões informadas. Então, se trata muito mais disso do que sobre uso de ervas ou uso de qualquer tipo de práticas naturais, mas sim sobre essa visão, esse respeito ao poder da mulher, ao direito da mulher de optar, né? Quando a mulher deseja o caminho livre dos hormônios artificiais para qualquer tipo de questão, esse caminho é sim possível. Para mais conteúdos uteroxoxotônicos, acesse www.ginecologianatural.com.br ou nossa página Ginecologia Natural no Instagram ou Facebook.